vamos tentar mais uma vez o contato agora com o Kleber Pepe para a gente falar. Ô Kleber, boa tarde. Vamos tentar conseguir te ouvir agora, hein? Boa tarde, Júlio César, tudo bem? Agora sim, né? Agora sim. Estamos juntos. Ô Kleber, seja Muito bem. bem-vindo ao jornal Ubá em Foco. É um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde. Prazer é meu, Júlio César. Essa oportunidade que a gente está tendo de fazer de mais informações, né? E de conseguir, através do seu canal, essa divulgação em massa. Ô Kleber, é o seguinte, nós temos aqui algumas questões que inclusive são dúvidas da população em geral, que até nos perguntam no dia a dia, dou algumas dúvidas nossas também aqui do jornal. Eu gostaria que você, se for possível, esclarecesse para a população que está assistindo aí. Eu pergunto para você o seguinte, Perfeitamente. como é que você analisa a situação atual da Covid aqui na nossa cidade, né, ô Kleber? Júlio César, a situação da Covid, assim como no país, né, assim como vários estados, e não diferente no estado de Minas, na nossa região, ela é uma situação que nos exige uma preocupação, né? Nos exige atenção, porque ainda não é o momento de liberar e voltar à nossa vida normal como antes. É o momento dos cuidados pessoais, com o uso de máscara, do distanciamento social, né? Desse cuidado, principalmente com relação à atenção nos primeiros sintomas que apresentarem aí suspeitos para a doença. Então, eu acho que é um momento ainda de atenção, porque nós estamos ainda no enfrentamento, os protocolos mudam os dias, acredito que o país já vai avançando com relação à questão da doença, da vacina, né? Tem alguns estudos já bem avançados, mas eu acho que esse é um momento ainda de cautela, é um momento ainda de atenção. Ô Kleber, eu te pergunto o seguinte: o índice de testagem aqui no nosso município, ele é satisfatório, é considerado satisfatório? E outra pergunta que eu acrescento: quais são os critérios adotados para se fazer a testagem, por exemplo, de uma família em que um dos membros é detectado como positivo ou até é suspeito de estar contaminado? Com relação à questão do índice de testagem, hoje nós temos os materiais, né, que a gente denomina como os kits de testagem. Ele, assim como já foi falado outras vezes pela Sandra Quiles, que é a nossa coordenadora de epidemiologia, nós temos um teste padrão, que é o RT-PCR, né, que a gente chama aí de SWAB. Nós temos os testes rápidos também, que são utilizados nas unidades de saúde. Porém, todos eles são precedidos de protocolos desenvolvidos pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Para a realização dos testes, a gente precisa que a pessoa, de fato, ela se enquadre em um dos critérios que estão colocados nos protocolos, principalmente de pacientes com sintomas, né? O paciente com sintoma, ele é avaliado por um médico, né? Ele precisa passar por uma avaliação médica. A avaliação, ele vai ser notificado como um caso suspeito da doença, e aí diante do o início do sintoma, a data de início do sintoma, vai ser realizado o RT-PCR ou então o teste rápido. Tá? Mas só reforçando que é importante que ele passe por uma avaliação médica para que de fato haja uma clínica com o paciente, não simplesmente a testagem só por si só. Entendi. Agora, o Kleber, com essa mudança no novo decreto, as igrejas, né, estarão liberados para o funcionamento, claro, dentro de um critério, academias também. Nós notamos, por exemplo, no boletim de ontem, que voltou a crescer o número de casos, assim, o número de casos diário. Né? O número foi maior do que os dias anteriores. Não seria uma Júlio? contramão essa abertura das igrejas, por exemplo, uma contramão do que vem acontecendo, essa crescente de casos na cidade? Júlio? Pois não. Acho que ele não está nos ouvindo, já assim, por isso. Júlio, Voltou a me ouvir?
Voltou a ouvir? Entendeu minha pergunta ou não conseguiu pegar? Eu não peguei a sua pergunta, você pode... Vou repetir para você o seguinte: sobre o novo decreto, as igrejas, por exemplo, os templos religiosos estariam liberados para funcionamento, né, dentro, claro, dos protocolos, dentro dos horários permitidos. Dentro de uma crescente que nós tivemos ontem, por exemplo, nós tivemos um número maior de casos ontem confirmados do que nos dias anteriores. Não seria uma contramão aí a abertura desses templos, dessas igrejas? Ô, Júlio, antes da publicação do novo decreto, houve uma análise, né, até inclusive a nível macro-regional, em que o prefeito, a secretária de saúde já vem participando ao longo dos meses, e essa análise ela é levada em consideração a possibilidade de retomada de algumas atividades. De qualquer forma, antes de tomar essa decisão, antes do município de fato publicar um novo decreto, houve uma conversa com os representantes das instituições religiosas, com os representantes também das academias. Tá? Então, você pode observar também que o decreto, apesar de ter esse retorno, ele exerce algumas restrições que nós entendemos que ela não vai interferir, de fato, acreditamos, né, e torcemos que, de fato, não vai interferir para uma crescente maior. Foi dado também pelo prefeito Edson que, caso haja, né, um aumento considerável e principalmente dos agravamentos daqueles casos que necessitam de internação hospitalar, a possibilidade de uma revisão para um novo decreto também ela é possível. Muito bem. Agora, eu gostaria que você, Kleber, passasse para a nossa população aqui uma resposta sobre a situação do presídio, a situação atual do presídio, né, que preocupou bastante quando houve a divulgação daqueles casos, enfim, uma explosão de casos lá no presídio. Como é que está a situação hoje lá? A situação, Júlio, ela está controlada, né? Na verdade, desde até bem antes de ter a divulgação, a Secretaria de Saúde já trabalhava em conjunto com a direção do presídio, né? O diretor Evandro, ele está sempre em constante contato com a gente. Ações foram passadas. Essa avaliação, nós disponibilizamos também uma médica que pudesse fazer a avaliação médica de todos os detentos que apresentaram sintomas, né? Hoje a situação ali ela está controlada. Nós não temos nenhuma informação de pacientes que apresentem agravamento, até daqueles que já apresentaram positivo para a Covid. Muito bem, então notícia boa. Agora, Kleber, os testes feitos de forma particular, eles são anexados a esse boletim que a Secretaria de Saúde informa? Sim. Nós, logo no início da pandemia, nós reunimos com todos os laboratórios do município, né, com todos aqueles estabelecimentos, inclusive as drogarias, que foram credenciadas para a realização do teste e que estavam divulgando isso de forma comercial. Nós orientamos as formas de notificação para os casos suspeitos, para os casos vivos, né, e as informações também para a emissão de laudo. Tá? Todos os casos que são informados, nós monitoramos, fazemos o contato, fazemos uma investigação daquele paciente, a situação, qual que é o quadro dele, e, se possível, até outros encaminhamentos que se fazem necessários. E aí vai caso a caso. Muito bem. Agora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de dar a sua visão como assessor técnico, né, da Secretaria Municipal de Saúde sobre a carreata que está sendo programada para a próxima segunda-feira, dia 7. Como que a Secretaria Municipal de Saúde vê a realização desse evento? Ô, Júlio, todo evento, né, inclusive no próprio decreto, ele manteve a suspensão de atividades que gerem aglomerações, né?
eu entendo que todo evento que vá promover aglomeração de pessoas, né, independente da, como não sei, essa organização não chegou para a Secretaria de Saúde, tá? Entendo que deve ser respeitado o decreto. O decreto ele foi estabelecido de uma forma para tornar mais clara a informação para as pessoas, né? Mas entendo que a consciência das pessoas é o que vai prevalecer nesse momento. Não adianta o município. Pois não. O município. Me escuta? Júlio? Pois não. O município, assim como qualquer outro ente federado, ele não vai ter perna de acompanhar todas as situações, festas particulares, né? Shows, se aventura acontecerem, porque é uma questão também que vai muito da consciência de cada um. Essa é uma doença séria, que tem uma letalidade alta, e que a gente nós não estamos passando por esse momento e dizendo que, de fato, a gente pode continuar com a vida normal. Não podemos, né? Nós temos que ainda, como eu disse no início, ter o cuidado manter os cuidados pessoais, o distanciamento social é muito importante, a proteção individual, né, o uso de máscara de forma permanente também já está estabelecido em decretos anteriores, tá? Essas são formas como prevenção e contenção da doença, da disseminação da doença. Agora, como é um evento que está sendo anunciado, os eventos, como você disse, festas particulares, alguns shows que estão acontecendo nos finais de semana, que são escondidos às vezes, são divulgados em redes sociais, mas claro, nem sempre vocês terão como saber de todos esses eventos. Mas um evento como esse, como a carreata, por exemplo, que vocês já têm ciência, já sabem que vai acontecer. A Secretaria Municipal de Saúde, ela pode interferir de alguma forma? Olha, a questão ela já está estabelecida pelo próprio decreto, né? Ela já vem o decreto ele não é criado para ser descumprido. Ele tem um estabelecido que ele coloca aqui o que é permitido e de que forma que pode ser permitido. Nós fizemos esses protocolos agora para o retorno das atividades em instituições religiosas e das academias de saúde, entendendo que, né, de acordo com o Minas Consciente, não estaria ferindo, tá? Ô Kleber, eu agradeço muito aqui os seus esclarecimentos. Sempre que tiver uma dúvida aqui, gostaria que você passasse para a gente, entraremos em contato com você, gostaria que você passasse para a nossa população. São informações importantes que muitas vezes as pessoas ficam com aquela interrogação, com aquele X, né? Sem saber como proceder e como fazer. Eu agradeço mais uma vez, desejo para você um ótimo final de semana, Kleber. Ô Júlio César, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com você. Queria só fazer algumas considerações finais. Fique à vontade. De agradecimento, de alguns agradecimentos, né? Quero aqui enaltecer a equipe da Vigilância Epidemiológica do município de Ubá. Trabalham 24 horas por dia, né? Diuturnamente, não só orientando as pessoas que acionam por algum motivo, mas profissionais de saúde de toda a rede do SUS. Quero também parabenizar a todos os profissionais de saúde, né? Sejam eles da nossa atenção primária à saúde, mas também dos hospitais, que estão nesse enfrentamento diretamente à doença, né? Deixando suas casas, deixando seus lares, seus familiares, cuidar das pessoas, tá? É uma missão de fato, nesse momento, se não fossem por eles, se não fossem por essas pessoas, nós estaríamos num cenário muito pior. Saibam que os profissionais de saúde, né, o servidor da Secretaria de Saúde, inclusive, estão dedicando o tempo integral, o tempo possível que lhe é cabido para o tratamento, seja ele de forma direta ou indireta. Tá certo. Muito obrigado então, Kleber. Bom final de semana para você. Conversamos com Kleber Pepe,
assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre a situação da Covid na cidade de Ubá.